Glória a Deus, né? Então hoje eu quero convidar cada um de nós a abrir o nosso coração para uma verdade espiritual tão importante na vida cristã, que é o relacionamento. So today I want to invite you to go through this word. There is something so special and so true in our lives, that is relationship. Relacionamento, uma vida cristã na prática. Relationship is a Christian life in practice. Amém? Relacionamento, uma vida cristã na prática. So again, a relationship is a Christian life in practice. Por que eu gostaria de falar sobre esse assunto? Why would you like to talk about this? Porque em meio a um mundo tão conectado, né, nós percebemos que cada vez mais as pessoas eles tendem, né, ter dificuldade nos relacionamentos. So nowadays we realize that in a world that is so connected, people intend to be more like far from relationship. A viver uma vida sem relacionamento, sem conexão uns com os outros. To live a life without connection with one another. E eu não me refiro a curtidas, por exemplo, né? Ou grandes contatos que você tem na rede social ou no seu telefone. I'm not talking about the likes or any kind of contacts that you have in your social media or your mobile phone. Mas sim a conexões físicas, né, genuínas e profundas que nós devemos ter uns com os outros. But I'm talking about the true connections and physical connections that we should have with one another. E nós vivemos em uma geração marcada por muita tecnologia ao alcance das nossas mãos. And we live in a generation where there is many kind of technology in our hands. Então, um fluxo enorme de informações na nossa mente. So there is a great flow of information in our mind. E o que nós percebemos, né, ao mesmo tempo, é uma grande carência que as pessoas vivem hoje, por falta de relacionamentos. So we can notice that people are in need because of lack of relationship. É uma busca desesperada por amor que preencha vazios. They are seeking for love or something that will fulfill the emptiness. A necessidade de amizades que durem, né, e que sustentem a nossa vida diária. So we need to seek for friends that will sustain our day by day needs. Ou o desejo de ser valorizado e visto pelo que realmente nós somos. Or the desire to be valued and to be to know who we are indeed. Ou o anseio que chama uma atenção sincera, né, que acalme a nossa alma. Or something that will calm down and relax our soul because we are seeking for this. Então eu gostaria de falar sobre 6 pontos aqui nessa mensagem. So I'd like to speak about 6 points in this message. E a primeira dela é a igreja, né, que é a casa dos relacionamentos. The first one is the church, that is the house of relationships. Não é verdade? Isn't it true? Você está vendo que essa casa cheia de pessoas, né, com laços e relacionamentos? You see this house full of people with all relationships and intimacy. Então, desde os primeiros dias, né, desde a fundação da igreja, Deus nos mostrou um modelo de vida. So from the very beginning, since the foundation of the church, God showed us a model of life. Então, por exemplo, não era um prédio majestoso, né, ou um complexo sistema de rituais. It wasn't a magic building or a complex system of rituals. Mas sim um povo unido pelo Espírito Santo. But rather a people united by the Holy Spirit. E que eles viviam em total e comum comunhão. And they lived in a deep relationship and fellowship. Então, vale a pena nós lembrar o que a palavra de Deus nos diz sobre a igreja primitiva, a igreja do início, né, a igreja de Atos. So it is worthy to remember about the old church in Acts 2, early church. Então vamos ler Atos 2, 42 e depois 46 e 47. So you're going to read now Acts 2, 42. Diz assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and prayer. Versículo 46.
Verse 46 now. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Every day they continued to meet together in the temple courts. Então, que dia? Todo dia estavam em relacionamentos reunidos. So every day they were in a relationship united. Então, eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favors of all people. Então percebe que a igreja não era apenas um evento, né? Mas era uma família, né, espiritual unida em relacionamentos. So the church wasn't only an event, but it was a big family. Então não era só um culto que você só vê na igreja aos domingos. It wasn't just a service that you attend on Sundays. Mas era um estilo de vida em que onde as pessoas elas se encontravam diariamente nas casas, de casa em casa eles se encontravam e tinham relacionamentos. But rather, there was a lifestyle where people meet to talk and to have a relationship. E o que a gente vê aqui é que se reunia com os corações abertos e cheios de gratidão. What you can see here is that people used to be together full of gratitude. Porque o cristianismo, em sua essência, ele é relacionamentos. Because the main thing in the Christianity is the relationship. Amém? Você está entendendo? Então, se nós desejamos crescer em Deus, precisamos aprender a nos relacionar com todo tipo de pessoas. So if you want to grow in Christ, you have to learn to have a relationship. Com toda nacionalidade e cultura diferente. Despite of any nationality or culture or anything. Com todo nível de idade, seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, seja quem for. Despite of any sort of age, if you are young, if you are elderly, or if you are a young lad. E para isso é fundamental nós entendê-las e sermos capazes de nos colocar no lugar dessa pessoa, exatamente dessa pessoa. So for this, we have to understand and put ourselves in the place of the other person. Amém? Você está entendendo? Can you understand this? Então, atualmente parece que relacionamentos profundos são uma raridade. Nowadays, it seems that true relationships are really rare. As pessoas vivem mais em conflito do que com relacionamentos. It seems that people are more in conflicts than relationship. E muitas vezes tudo é resolvido com apenas um áudio pelo WhatsApp ou um e-mail. Many times things can be sorted through WhatsApp or email, simply. As pessoas querem resolver algo físico simplesmente com uma mensagem, um e-mail ou um texto de mensagem. People want to resolve something that should be physical just through WhatsApp message. Ou com um texto, né, uma mensagem. Or texto, or test, a message test. É. E ali eles acham que já querem encerrar a questão apenas em 2 minutos de conversa. Não é assim. So sometimes people want to sort and fix things in 2 minutes of chat. Então, And it doesn't work like that. Desculpa, mas isso não funciona. It doesn't work. Decida se conectar, se relacionar, se resolver uma questão fisicamente, pessoal. You have to decide to connect and resolve and sort things personally. Amém? Face by face. Amen? Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, que a igreja é a casa dos relacionamentos. So the first point here is that the church is the house of relationship. E o segundo princípio que eu quero abordar é uns aos outros, o DNA da comunidade cristã. The second principle here that I want to talk is about love one another. Yes. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, ele nos deu a orientação de como nós devemos viver em comunidade, né? Vivendo uma vida social, todos juntos. Sorry, the second principle is one another, okay? And Jesus, our master, gave us direction on how we should live in community. Então vamos ver as palavras de Jesus? Em João 13:34. You're gonna see the words of Jesus in John 13:34. Jesus disse assim, ó, um novo mandamento lhes dou. So Jesus said,
I give you a new command. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Love one another as I loved you, so you must love one another. Então, se nós formos observar a expressão uns aos outros, ela ressoa por todo o Novo Testamento, é muito abrangente. So if you pay attention, the expression one another goes throughout the New Testament. Então, descrevendo o padrão da vida cristã em comunidade, em conjuntos. Describe the pattern of Christian life in community. Porque não é uma sugestão, é um mandamento, um estilo de vida que nós somos chamados a viver. It is not a suggestion, it's a command that we are called to live. Amém? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Amar uns aos outros, não apenas com palavras, mas com ações em verdade. So I'm going to give you a few examples. Love one another, not only with words, but with actions. Perdoar uns aos outros, liberando e encontrando a cura. Forgive one another. Go and find healing. Servir uns aos outros, Serve one another. colocando as necessidades do próximo acima das nossas. Put others' needs before our own. Porque muitas vezes nós queremos olhar só para as nossas necessidades e não dos outros que estão à nossa volta. There are many times where you only want to see our needs instead of the others around us. Consolar uns aos outros, né? Secando as lágrimas e dando esperança para essa pessoa. Comfort one another, wipe away tears and give hope. Exortando uns aos outros em amor e apontando para a verdade de Cristo. Admonish one another in love, pointing to the truth of Christ. Edificando uns aos outros, construindo vidas e não as derrubando. Build up one another, build up each other, not tear them down. Suportando uns aos outros com paciência e graça, reconhecendo as nossas imperfeições. Bear with one another, with patience and grace, recognize and work with each other's imperfection. As ocorrências na Bíblia, elas se estendem. All the situation in the Bible, they go throughout. Então percebe bem que o amor cristão não é apenas um sentimento passageiro que vem e logo vai embora, desaparece. So we realize that the true Christian love is not something that goes quick. É uma atitude intencional e sobrenatural que se manifesta no nosso dia, na nossa vida. It is intentional and supernatural attitude that manifests in our daily lives. Amém? Amen? Por exemplo, a igreja não é um prédio onde nós nos reunimos. The church is not a building where we can gather together. A igreja é um povo, é uma família que escolhe amar e viver em unidade. Church is the people that choose to love and to live in unity. Perdoar, servir. They forgive, they serve. Amém? Viver princípios de valores, né? Essa é a essência da vida cristã. They live principles, and that's the main thing in the Christian life. Amém? Então, o relacionamento prático é o relacionamento prático vivido de forma física e genuína que mantém uma igreja saudável, verdadeiramente saudável. It is a practical relationship lived genuinely, and that keeps a church truly healthy. Por exemplo, dentro dos relacionamentos, é impossível você viver uma vida de relacionamento sem pedir perdão. Among relationships, it is impossible to have a good relationship without forgiveness. Todos os dias você vai falhar com alguém. Hoje, amanhã, ou mais cedo ou mais tarde, nós vamos falhar, nós vamos ser falhos. Every single day you're gonna fail someone. Today, tomorrow, one day you're gonna fail someone. Outro exemplo, confrontar com mansidão. Another example is to confront like in love. Consolar o aflito, dividir a carga e tratar com paciência uns aos outros. Sharing the burden and treating each other with patience. Amém? Está entendendo o segundo ponto de uns aos outros? Can you understand the second? Terceiro ponto. O perigo silencioso do isolamento. The silent danger of isolation. That's the third point now. Amém? Quantos querem Amém. aprender sobre esse princípio? Someone wants to learn about this principle. A Bíblia, em sua sabedoria, nos adverte claramente sobre os perigos do isolamento, de viver isolados. The Bible, in its wisdom, clearly warns us about the danger of isolation.
Então, a vida cristã, ela não foi projetada por Deus para ser vivida sozinha. A Christian life was not designed by God to be lived alone. Veja o que diz o livro de Provérbio. So let's see what it says in Proverbs. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra toda a sabedoria. Whoever isolates himself seeks his own desire. He rages against all sound of judgment. Amém? Então, por exemplo, o isolamento é um veneno sutil que enfraquece espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Isolation is a subtle poison that weakens us spiritually, emotionally, and physically. Amém? Então, o isolamento nos torna alvos fáceis para as mentiras do inimigo e nos priva da força que vem da união, de estar próximo um do outro. It makes us easy targets for the enemy lies and deprives us to the strength that comes from unity. Amém? O cristianismo não é uma jornada solitária só com Deus, como muitos pensam que é só entre ele e Deus. Christianity is not a solitary journey with God, where many people think like that. Nós vamos ver aqui, nós vamos aprender um pouco mais, amém? We're gonna learn a little bit more. E sim uma relação, né, íntima e pessoal com o Pai. It is an intimate and personal relationship with the Father. E que ela floresce e se aprofunda na comunhão com os irmãos, com a igreja. And that will flourish and deepens in fellowship with brethren and the church. Por exemplo, um culto de celebração dominical, por mais inspirador que seja, não é o suficiente para desenvolver relacionamentos genuínos. So a Sunday celebration service, however inspiring, is not enough for us to develop a genuine relationship. Por exemplo, nos cultos nós viemos para louvar e aprender da palavra de Deus todos os domingos. On Sunday service, we come to praise and learn from the Word of God. Mas, porém, nos life groups, né, é onde os relacionamentos são colocados em prática e nós aprendemos a viver o relacionamento na prática. Or on the other side, on life groups is the place where you can learn and put in practice everything you learn. Os life grupos são o coração pulsante da comunhão dos irmãos, onde nós nos reunimos, estamos próximos. The life groups are the beating heart of our fellowship, the place where faith becomes practical. Onde o lugar onde a fé torna a nossa fé prática, né? E essas verdades elas se tornam tingíveis. So that truth becomes tangible. Tangíveis, né? Perdão a palavra. Né? Então, o culto nos inspira e nos ensina muito. Sim, é maravilhoso. É bom estar aqui no domingo. It's really good to be here in the Sunday service. That inspires. Quantos aqui faz parte do Life Group? Levante How a sua many mão. here are part of a life group? Muita pouca gente. Yeah, to be honest, given the number of people we have here, Você few precisa people. estar conectado com o seu Life Group. You need to be more connected to your life group. Porque os Life Group nos molda, nos transforma a nossa vida, nos dá espaço para a gente crescer espiritualmente, fazer novos relacionamentos. Life group, they change us, mold us in a way that we can grow and go far beyond. Amém? É o ambiente de nós ter relacionamentos, nós estar próximo um do outro. It's a kind of atmosphere and place where you can be closer to each other. E o isolamento, ao contrário, é uma forma de nutrir interesses egoístas e vontades próprias. Isolation, on the contrary, is a way of nurturing selfish interests and self-will, Sem prestar conta a ninguém. without being accountable to anyone. Amém? Amen? O isolamento, ele rejeita o bom senso e a correção. So the isolation rejects common sense and correction, Impedindo a troca de conhecimento, de abranger o seu conhecimento. preventing the exchange of knowledge and leading us to act foolishly. E nos leva a viver de forma insensata, sem sabedoria. Yeah, sorry. And bring us to live in a way that is very full. Amém? Você está entendendo o perigo do isolamento? Can you understand the danger of the isolation? Quarto ponto. Jesus sim, igreja também. A estratégia de Deus. The fourth point now is Jesus yes, church too, God's strategy. Porque nos dias de hoje, muitas pessoas dizem assim, Jesus sim, igreja não. Igreja não tem importância. Nowadays, many people say, Jesus, yes, but church, no. Church is not important. Então, essa é uma frase que parece fazer sentido para alguns. That's a sentence that sometimes makes sense for some.
mas que desconsidera a própria vontade de Deus e os princípios da palavra de Deus. But it disregards God's own will and plan. Veja bem, a palavra de Deus é clara em Hebreus 10:25, diz assim, ó: não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns. So in Hebrews 10:25 it says, "Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing." Amém? Amen. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. But let us encourage one another. Então veja bem, ninguém, absolutamente ninguém pode crescer ou amadurecer sem estar unido ao corpo de Cristo, que é a igreja. So nobody can mature or grow without being part of the church. Não pode crescer plenamente saudável no isolamento. Você não consegue crescer plenamente saudável. You cannot grow and healthy if you are isolated. Amém? Por isso é que Deus, na sua infinita sabedoria e amor, Ele estabeleceu a igreja como o corpo de Cristo aqui na terra para nos relacionarmos, estar próximo um dos outros. That's why God, in His infinite wisdom and love, established the church as the body of Christ on earth. E é por isso que Deus usa pastores e líderes para nos guiar e nos alimentar. And that's why God used pastors and leaders to guide us and bless us. Irmãos e irmãs para nos apoiar, desafiar e amar. Brothers and sisters to challenge us, to love us and give us support. Então veja bem, os cultos online é uma bênção. So now the online service is a blessing Em tempos de necessidade. in times of need. Por exemplo, no tempo do Covid, foi uma bênção. For instance, in the COVID time. Mas os cultos online jamais podem se substituir, né? Jamais pode substituir a riqueza e a profundidade da comunhão, do relacionamento físico, face a face. But they will never replace the beauty and the strength of this kind of fellowship here face to face. Porque é no convívio presencial que nós podemos compartilhar, abraçar um ao outro. It is in this kind of meeting that we can hug each other, we can meet each other, greet each other. Você pode ver a lágrima ou o sorriso em meio à presença uns aos outros. So you can give a smile among the presence of many here. Então preste atenção, se você deseja crescer no reino de Deus, então você precisa de um pastor, de um líder, e não apenas que abençoe você. So now if you want to grow, you need to be in a place where there is a pastor that will bless you. Uma pessoa que vai abençoar você, que vai corrigir você, que você vai prestar conta com ele. Someone that will correct you, someone that will be with you and you'll be accountable with. E que aponte os nossos erros quando nós tivermos errado. And someone that will point out our mistakes when you are wrong in the wrong path. Você gosta quando alguém aponte os seus erros, mostre que seus caminhos estão errados? Do you like it when someone points your mistakes when your path is wrong? Então não estou falando você. I'm not talking about you specifically. É por isso que muitos desejam um culto online. But that's why many prefer the online service. Talvez até para um pastor elite seria melhor, não precisa ir na casa de ninguém, não precisa visitar a casa de ninguém, nem precisa separar tempo. So even Talvez até para o pastor e líder seria bom, né? Mais fácil, que não precisa ir na casa de alguém. even for the pastors would be better and leaders because they wouldn't need to go to the place and visit each one. Amém? Be Você está easier. entendendo? Pastores online permitem que você escolha apenas o que lhe agrada. Online pastors allow you to choose only what pleases you. Ele não está assistindo você, ele não está vendo você, ele não está ouvindo você, ele não tem relacionamento, não tem comunhão com você. They cannot hear you, they don't have communion with you, they don't know what's going on. Mas o pastor físico, o pastor de verdade é aquele que dá igreja onde você congrega, aquele da igreja onde você congrega, onde você está aqui hoje. But the true pastor is the physical one where it is there in the church that you go, that you attend. Amém? Você está entendendo? Can you Por understand? exemplo, quando o seu casamento estiver com problemas, So for instance, when your marriage is in trouble, quando você estiver desanimado, when you are discouraged, ninguém aqui é forte o suficiente
vai dizer, não, todo dia eu tô animado. Nobody here is strong enough to say, oh, every day I'm very encouraged, excited. Quando a pressão for grande, né? Quando você estiver doente. Or when your pressure is too much, when you are sick. Então, não será o seu pastor online, né? Que você vai chamar. Quem você vai chamar? It's not your online person that you're gonna call. Who are you gonna call? Chama o seu pastor online agora para orar por você. Call your online person now to pray for you. Então, veja bem, é o pastor local, o pastor da sua igreja é que vai celebrar o seu casamento. Já começa por aqui. So, from the beginning, that's your local pastor, your physical one, that will pray for your relationship and your marriage. Ou melhor, começa bem antes, desde o seu nascimento. Nós já apresentamos o bebê, trazemos aqui na frente, oramos, ungimos e apresentamos ele ao Senhor fisicamente. Or even better, much earlier, when you have a child or a newborn, you just bring to the altar and you consecrate to Jesus. Então, você já está sendo cuidado desde o ventre. So you'll be very well looked after since you were born. É o seu pastor físico, local, é que vai ungir você para o seu ministério, que vai te enviar como missionário, como um evangelista. That's your local and physical pastor that will send you as a missionary, that you will prepare you as an evangelist. Mas também que um dia fará o seu sepultamento. And also, it might be the same one that will prepare your funeral. Thank you. Parece meio triste, né? Mas não, chama o seu pastor online para fazer o seu sepultamento. It seems to be a bit sad, but yeah, you can still call your online person to do that. Mas é uma verdade que precisa ser ouvida. That's a very true and hard one that needs to be listened. Talvez o seu corpo vai ficar esperando lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. Cadê o pastor online? And maybe your body will be there, laid down, waiting for the online person. Where is the person? Algumas pessoas, elas se consideram tão espiritual, mas tão espiritual que acredita que só podem ser pastoreadas diretamente por Jesus. Some people consider themselves so spiritual that they believe they can only be pastored directed by Jesus. E isso é uma grande mentira que Satanás tem implantado nessa geração. And that's a terrible lie and big lie that Satan has been seeded in this generation. Mas é através da nossa igreja, é através dos nossos líderes, dos nossos pastores, que nós vamos experimentar a plenitude que Deus tem para cada um de nós. But it is through our pastors, it is through this church that you are going to experience what God has for each one of us. Amém? Você Amen? está entendendo? Can you understand? Quinto ponto. The fifth one. Relacionamentos, o crisol da nossa transformação. Relationship, the crucible of transformation. Esse talvez vai confrontar você mais, um pouquinho. Maybe that's gonna confront you a little bit more. Vamos ser sinceros, relacionamentos não é fácil. Let's be honest, relationship is not easy. Quantos acham aí que relacionamento é fácil? Levanta a mão. How many here think that relationship is easy? Any? Todos nós já fomos feridos All of us have been hurt at some point com um tipo de relacionamento. with any kind of relationship. Todos nós já nos decepcionamos um dia com relacionamentos. Everyone here has been disappointed with relationship. Talvez seja com o seu primeiro casamento, que não deu Maybe. certo esse relacionamento. Maybe it is about your first marriage. Talvez um relacionamento com o seu filho ou com a sua filha. Maybe it is a relationship with your son or your daughter. Então, nossas cicatrizes, elas ficam aqui, elas estão aí. Our scars, they remain. They are there somewhere. Então, por vezes, nos fazem querer construir muros em vez de pontes. Sometimes it builds walls instead of bridge. Então, relacionamentos não é fácil. So relationship is not easy. Principalmente com pessoas do seu convívio, do dia a dia. Exemplo, a igreja. Mainly with people that you have to deal every day. For instance, the church. Talvez muitos não gostem de ir para o life group porque não tem que estar lá, tem que conversar, tem que estar próximo. Maybe many don't like to be in the life group because you must be there and close. Não, só na igreja para mim eu tô bom, tô satisfeito. Só terminou o culto, já saio correndo, vou me embora.
Only the church is enough. I'm satisfied because when the service is gone, so I go and run away very quick. Então, tenha prazer nos relacionamentos, chega mais cedo, dê um abraço no seu irmão, esse que faz parte da sua família espiritual. So we encourage you to have pleasure in your relationship and in your life group. Go and hug someone and be close to someone. Mas deixa eu te dizer algo. É exatamente nesses relacionamentos, nas interações, nas fricções que Deus nos amadurece e nos transforma à imagem de Cristo. Let me tell you something. It is exactly in this relationship that God's going to sharpen us and mature us. Vamos ver em Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. In Proverbs 27:17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Amém? Amen? Então, Deus usa os relacionamentos para nos ensinar, nos moldar e nos levar a crescer espiritualmente. So God used relationship to teach us, shape us, and lead us to grow spiritually. Amém? Amém. É no convívio físico, né? Com os nossos líderes, nossos pastores, né? Os ministérios da igreja. It is in the physical relationship with the ministers of the church, with the relationship with pastors and leaders. E especialmente nos convívios dos Life Group, que nós somos forjados e aprendemos as lições com profundidade, com mais profunda fé. And also in the life groups where we can be forged in faith. Amém? Glória a Deus. Glory to God. Por exemplo, a perdoar, mesmo quando dói. So for instance, to forgive even when it hurts. A ter paciência com as falhas uns dos outros. To have patience with the failures of others and our own. E com as nossas próprias falhas também. And with our own failures, actually. Amar um ao outro com amor, um amor que vai além dos nossos sentimentos. To love with a love that goes beyond feelings. Que é o amor sacrificial. Amém? That's the sacrificial love. A servir com humildade e alegria. To serve with humility and joy. Se você se conectar com um grupo, o Life Group, lá você vai ter essa oportunidade de você se relacionar bem. If you connect yourself with a life group, you have this opportunity. Então, por exemplo, Jesus, nosso maior exemplo, ele nos ensinou essa verdade na cruz. So Jesus, our greatest example, he taught us with the truth on the cross. Em meio à maior injustiça, né, e dor, ele clamou lá na cruz. Amidst the greatest injustice and pain, he cried out on the cross. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Father, forgive them because they don't know what they are doing. Nós não aprendemos a perdoar sozinhos. We don't learn how to forgive by our own. Apesar que tem pessoas que eles carregam um sentimento tão grande dentro de um sentimento de culpa que eles não conseguem nem perdoar nem a si mesmo. However, there are some people that they carry their own feeling of guilty that they cannot forgive themselves. Então nós não aprendemos a perdoar sozinhos ou lendo um livro ou em uma sala isolada. So you cannot learn how to forgive isolated or reading a book. Nós aprendemos a perdoar com pessoas vivendo ao nosso lado. We learn how to forgive with people beside us. Sendo feridos e aprendendo a estender a graça de Deus sobre a vida de cada uma das pessoas ao nosso redor. Be it in hurt or learning how to extend the grace of God to each person beside us. Agora você me pergunta, Antônio, como vamos aprender a perdoar na prática? Now you may ask, Antonio, how are we gonna learn to forgive in practice? Vamos olhar o que Paulo nos instruiu, amém? Let's see what Paul has instructed us. 1 Coríntios 11:19. 1 Corinthians 11:19. Paulo diz assim, ó, é necessário que haja divergências entre vocês. No doubt there have been no difference among you. Amém? Para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. To show which of you have God's approval. Amém? Você percebeu? Que Paulo está falando que é necessário que haja divergência para que você seja um servo aprovado. Have you not seen what Paul has just said? Então, It is necessary that there is a difference among you. É necessário que haja conflito, divergência, algo que você... Por que está entendendo? Porque isso está acontecendo. So conflicts is necessary as well, so you can understand why it is happening. Então, o que Deus vai fazer para nos tornar pessoas aprovadas, servos aprovados?
So what God is gonna do to make us approve it? Deus ir lá colocar pessoas e usar essas pessoas que você tem dificuldade de se relacionar com ela. So God's gonna put people that you had difficulty to relation, and they will be close to Para you. tratar com aquela pessoa ou tratar com você. So you'll be treated from that people, from that person, or that person will be treated from you as well. Para tratar com você, para tratar a dureza do nosso coração e aprendermos a perdoar. To treat the hardness of our hearts and for us to learn how to forgive. Aprender a nos humilhar e servir com amor. To learn about humility and to serve with love. Amém? Aí você vai aprender a usar argumento. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz ou o que está fazendo nesse momento. And then maybe one day you can tell them, God, forgive them because they don't know what they're Agora doing. tem algo assustador, que depois da morte de Jesus, da ressurreição, que ele veio ter com os discípulos novamente, There is something very scary. After the Jesus died, he came to his disciple again. que vale a pena nós olhar para as últimas instruções e advertência de Jesus. It is worthy to see the last instruction and warnings to his disciples. Que foram claras e profundas essa advertência. That were clear and profound. João 20, 23, ele diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. John 20:23 it says, if you forgive anyone's sin, their sins are forgiven. Você percebeu o quanto que é sério isso? Have you realized how serious it is? Seria necessário Jesus falar novamente, depois da morte e ressurreição dele, voltar a ter falar nesse assunto de novo? Would be that necessary to, like, after Jesus' resurrection, to talk about this subject about E again? ele termina falando, né? Se não os perdoarem, não estarão perdoados. And he ended up saying, if you do not forgive them, they are not forgiven. Portanto, o perdão não é somente um sentimento, ele é uma decisão. So forgiveness is not only a feeling, it is a decision. É um ato de misericórdia. It's an action of mercy. Assim como Deus ele teve misericórdia de nós e nos perdoou uma dívida impagável, o perdão também é um ato de misericórdia que nós temos com os nossos irmãos. That's the same way that God has forgiven us for a unpaid price. You cannot measure it. Amém? Você está entendendo? Então, a reconciliação e a restauração de relacionamentos danificados iniciam-se quando alguém, por humildade, dá o primeiro passo. A reconciliação e a restauração de relacionamentos The resurrection and the reconciliation of relationship danificados, né, iniciam-se quando alguém, por humildade, dá o primeiro passo. So this reconciliation can happen when one of the parts give the first step. Amém? Então, essa restauração de relacionamentos não acontece em um ambiente teórico ou ambiente isolado, somente você. So that relationship, this restoration doesn't happen in an atmosphere just theoretical. Então, preste atenção naquilo que eu vou falar agora. Existem verdades profundas que não podem ser aprendidas apenas lendo a Bíblia. So there are truths that cannot be learned just reading the Bible. Você já observou isso? Simplesmente orando, jejuando ou indo ao culto. Have you noticed that only fasting or going to the service? Porque muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou jejuando, eu vou ao culto, mas a vida dela não é transformada. Sometimes people come to me and they say, but I'm coming to the service, I'm fasting, I'm praying, but their lives are not being transformed. Há lições, e essa que nós estamos aprendendo hoje, que é impossível de serem absorvidas sem calor e a fricção dos relacionamentos. There are some lessons, including the one we are learning today, that are impossible to learn without the conflicts of relationship. Amém? Amen? Você está entendendo? Can you understand? Então, pessoas maduras enfrentam e resolvem os desafios interpessoais. So mature people, they go and confront the situation. O que nós vemos é que pessoas feridas ou magoadas, elas tendem a fugir daquela situação. What you can see most of the time is people, they are running away from specific E situations. o que acontece?
né? Isso fica perpetuando, né? O ciclo de relacionamentos quebrados, girando o tempo todo. And that goes like a loop. You never fix it. It goes all the time and never ends. Um relacionamento quebrado hoje, você foge daquela situação. A broken relationship today, you just run away from that situation forever. Você constrói outro relacionamento destruído, você foge novamente para outro relacionamento. And then you go try to build a relationship with someone else, and then for some reason it's broken again, and then you just run away. E aí você vai ficar tentando procurar pessoas boas para se relacionar, fácil se relacionar, você não vai encontrar. And then you start shopping around, trying to find people, good people to relationship, but you never learn how to relate. Você está entendendo? Então não Can you fuja understand? dos relacionamentos quebrados, conserte fisicamente, pessoalmente. So do not run away from the broken relationship. Just go and fix them. Então, sexto ponto e o último, os 3 níveis essenciais de relacionamento na vida cristã. So the 6th point and the last one, the 3 essential levels of relationship in Christian life. Amém? Então, para que a Amém. nossa vida cristã ela seja equilibrada, completa e equilibrada, For our Christian life to be complete and balanced, precisamos cultivar relacionamentos em 3 dimensões. we need to cultivate relationships in 3 dimensions. Agora eu preciso da sua atenção total, amém? Now I need your full attention, amen? Primeiro, para cima. Nosso relacionamento, primeira dimensão, para cima. So first one is our relationship upwards. Nosso relacionamento com Deus. Our relationship with God. Essa é a base, né, o alicerce de tudo, de todos os nossos outros relacionamentos. This is the base, the foundation of everything, any other relationship. Nosso relacionamento com Deus é a fonte de vida. Our relationship with God is the fountain of life, De sabedoria, né, e amor. of wisdom and love. Por exemplo, Jesus, o Filho de Deus, nos deu esse exemplo. For instance, Jesus, the Son of God, gave us the perfect example. Ele orava e buscava o Pai. He prayed, he sought for the Father. Ele dependia inteiramente do Pai. He depended entirely on him. Ele tinha um relacionamento perfeito com o Pai. He had a perfect relationship with the Father. Então, sem uma vida, né, devocional profunda, sem tempo com Deus, sem essa conexão vertical, tudo mais vai desmoronar na nossa vida. So without a deep devotional life, without a time with God, without the vertical connection, everything else crumbles. Então, é a seiva, né, que alimenta a árvore da nossa fé. It is the sap that feeds the tree of our faith. Segunda dimensão do nosso relacionamento para cima, nossa conexão com as autoridades espirituais. The second dimension is upwards, our connection with spiritual authorities. Amém? Então, Amen? ela diz respeito à nossa conexão com as autoridades espirituais que estão acima da nossa vida. So it concerns to the spiritual authorities in our life. Que são aqueles que nos orientam, né? Aqueles a quem nós prestamos conta. It's about those who are guiding us and those who we are accountable to. São aqueles que têm a liberdade de nos exortar quando nós estamos errados, quando for necessário. Those that has the freedom to admonish. E esses exemplos bíblicos a gente vê em toda a Bíblia. And these biblical examples are around the whole Bible. Então, por exemplo, Paulo e Timóteo, o relacionamento para cima, né? For instance, Paul and Timothy, the relationship upwards. Barnabé e Paulo, Barnabas and Paul, Elias e Eliseu, Elijah and Elisha, Moisés e Josué. Moses and Joshua. Amém? Então, é crucial entender que a função dos líderes não é controlar a sua vida ou as suas decisões. Então, entenda isso. It is crucial to understand that the whole of leaders is not to control your life or your decisions. You have to understand that. Mas é abençoar e guardá-la e guardar você. Or rather to bless and guard you. Amém? Então, há uma beleza, né? Uma segurança imensa em caminhar sob a autoridade espiritual. So there is immense beauty and security in walking under É spiritual uma estrutura que authority. Deus nos deu para a nossa proteção e crescimento espiritual. It is a structure that God gave us for our protection and growth. E a outra dimensão do nosso relacionamento é para os lados, The next dimension of our relationship is sideways. que é a nossa conexão com os irmãos, para os lados.
our connections with our brothers and sisters. Precisamos de companheiros de jornadas, We need the companions of the journey, né? De irmãos e irmãs que conhecem, que caminhem conosco, que estão conosco sempre. brothers and sisters who are walking with us all the time. Amém? Amen? Ontem eu citei na reunião dos homens, ministério não se constrói sozinho. Yesterday I mentioned in the men's meeting, a minister cannot be built by itself. Ela se constrói com a conexão das pessoas que estão ao nosso redor. It is built by the connection with people around Pessoas us. que orem conosco, People who are willing to pray with us, carregando os nossos fardos. bearing our burdens. Sorry, carrying our burdens. Pessoas que chorem conosco, compartilhando a nossa dor. People that cry with us, sharing our pain. Pessoas que lutem conosco, celebrando as nossas vitórias. People that fight with us and celebrate our victories. Amém? Amen. Ministérios não se constroem sozinhos. Amen. So ministry doesn't build by itself. Ninguém foi chamado para vencer nessa jornada de fé sozinho. Nobody was called to win this journey alone. Então, precisamos uns dos outros. So we need each other. Precisamos de um ombro amigo. We need a friend, Da a true palavra friend. de encorajamento, da correção em amor. Someone who will give a word of encouragement, to correct you, to give love. E o último ponto é o relacionamento para baixo. The last point is the relationship downwards. Cuidando de alguém e discipulando alguém. Caring for someone and discipling. Amém? Então, Amém. este é o chamado para a responsabilidade, a multiplicação, né? Que tantos valorizamos aqui na Shalom Church, na Shalom da Irlanda. So this is the call to responsibility and multiplication that we value so much at Shalom in Ireland. Todo cristão, ele foi chamado para cuidar de alguém. Every Christian was called to look after someone. Então, se você não está cuidando de alguém, algo está errado. If you are not looking after someone, there is something wrong. Né? A investir na vida de alguém. You should invest in someone's life. Discipular alguém, compartilhando o que você já recebeu. Discipling someone and sharing what you have received. Acompanhar o irmão na sua jornada. Follow someone else in their journey. Ajudar a crescer, né? Capacitando outros a servirem a Cristo junto com você. Help them to grow and empowering others to serve Christ. Quem não cuida de ninguém, né? Quem não cuida de ninguém, né? Quem não investe em outra vida, acaba não amadurecendo plenamente. Whoever does not care for anyone, whoever does not interest in another life, ends up not fully maturing. Então, esse é o segredo, porque muitas vezes nós não estamos crescendo. And that's the great secret why we are not growing up. Amém? O crescimento genuíno e a formação de líderes e pastores, né, é o nosso foco, é o foco da igreja. The growth and training of leaders and pastors is the main focus of our church. E isso acontece quando nós assumimos a responsabilidade de estender a mão e puxar alguém para perto de Jesus. And that happens when you take the responsibility for reaching out and drawing someone closer to Jesus. Amém? Por isso Amém. é vital compreender que todos nós somos chamados por Deus para exercer algum nível de liderança. And that's why it's vital to understand that all of us have been called by God to exercise some level of leadership. Você entende isso? Can you understand this? Então isso é parte integrante do nosso crescimento espiritual. Não tem como negar isso. So this is an integral part of our spiritual growth. Não há como amadurecer plenamente em Deus sem investir nossa vida em outras pessoas. There is no way to mature fully in God without investing in the lives of other people. Amém? Então, Amen. quantos quer crescer de verdade em How Deus? many are willing to grow in God? Então, decida cuidar de alguém. So decide to look after someone O seu relacionamento para baixo. in your relationship downwards. Decida discipular um novo convertido, cuidar de alguém, ganhar uma vida para Jesus e discipular esse novo convertido. Decide to convert someone and disciple this person. Decida se tornar um líder de um life group, ser um líder na sua igreja. You have to decide to be a leader in your church and open a life group. Ou ofereça sua casa para sediar o life group. Or at least offer your house to be the base of a life group. Amém? E aqui eu concluo, né? Uma escolha de vida e fé.
And now going to the conclusion, a choice of life and faith. Amém? Relacionamentos é uma escolha de vida e fé. Relationship is a choice of life and faith. Tudo que nós fazemos aqui na Igreja Shalom, Everything we do in the Shalom Church, seja os nossos cultos, nossos life groups, whether it's our service or life groups, nos eventos de comunhão ou em cada conversa de café, de reuniões de homens, de mulheres, in the fellowship events or in every coffee conversation, tudo isso aponta para a construção e o fortalecimento de relacionamentos genuínos, físicos e reais. all these points are building and strengthening the genuine relationship. Quantos homens acharam bom ontem, nesse tempo de relacionamento físico ali, A fortalecimento? question for the men: yesterday, was it good to be together? The physical relationship. E o desafio, querido, para nós hoje é uma decisão clara. So the challenge today is a clear decision. Primeiro, decida não viver sozinho, viver isolado, So decide to not live alone, mas isolated, viver em comunhão com o corpo de Cristo. but in fellowship with the body of Christ. Não viva isolado, Do not live isolated. mas você se engajar nos life group, tá junto com os life group, But on the other side, engage in a life group onde a vida ali ela cresce, ela germina, ela floresce, você vai produzir frutos, gerar frutos para a vida eterna. where life will flourish and happen. Então não viva desconectado, So do not live disconnected, mas investir, né, em uma conexão profunda com Deus e com os irmãos, com a igreja. or invest in a deep connection with God and with your brothers and sisters. Sozinho, nós somos vulneráveis, nós somos fracos, nós somos frágeis. Alone, we are fragile, vulnerable, and Mas juntos em Cristo, nós somos fortes. but together in Christ we are strong. Juntos nós podemos crescer, podemos amadurecer, né, e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, para o nosso chamado. Together we can grow, mature, and fulfill God's purpose for our life. Amém? Juntos nós Amém. podemos transformar vidas Together we can transform lives. e impactar Mônaha e plantar novas igrejas na Irlanda, né, e We- em todas as nações. We can impact Monaghan. We can plant new church throughout Ireland. Porque essa é a vida plena que Deus ele sonhou para cada um de nós. That's the life that God has dreamed for each one of us. Amém? E que o Espírito Santo ele nos inspire e nos capacite a viver essa verdade, a vida de relacionamentos. May the Holy Spirit inspire and empower us to live the truth every day. Amém? Te Amém. convido a ficar de pé, por favor. I would like to ask you to stand up, please.